e cria uma convenção, aonde Jesus não mandou criar convenção alguma. Levanta obreiros pela sorte, pastora. Dá um problema no meio do evangelho, porque os obreiros foram nascidos e contaminados. Eles não pregavam evangelho, pastora Fátima. Nós sabemos que obreiro bom é aquele que Jesus separa, doutrina, levanta e envia. Porque obreiro que Jesus envia, Jesus garante, irmão. Obreiro que Jesus levanta, pastora, Jesus dá a palavra e cumpre. Uma coisa é, irmão, obreiro levantado por pastores que tem uma sabedoria teológica e porque ele gostou do pastor. Obreiro que foi levantado por uma certa denominação, porque ele tem uma sustentabilidade. É isso aí. Tem dinheiro. É isso aí. Ele tem dinheiro. E acha que o ministério é dado por vocação. Irmão, é um desastre dentro da igreja. É um desastre, vira uma praga. Ele é ministrado pelo inimigo para trazer contenda dentro da igreja e plantar divisão. E essa denominação é levantada, tanto que é denominada como igreja petrina, a igreja corrompida de hoje. Deus vê esse tipo de coisa, pastora. O Senhor morreu e soprou o evangelho aos gentios, soprou o evangelho até nós. E Pedro fecha essas portas e manda lá para dentro dos judeus. Deus, como queria colocar um plano de salvação, levantar discípulos, levantar profetas, levantar pastores, levantar pessoas abrasadas com fogo do Espírito, levanta Paulo e a Barnabé. Ainda leva no meio do conselho e diz: eu escolho a Paulo e a Barnabé. Ali nascia uma igreja humilde, uma igreja que iria deixar Jesus usar. Irmão, igreja que deixa Jesus falar é outra coisa, pastora. Igreja que deixa Jesus andar no local é outra coisa. Ali diabo não tem lugar não, irmão. Ali contenda não tem lugar, fofoca não tem lugar, dissensão não tem lugar. Porque Jesus, Ele é o centro da adoração. E só Ele, ao louvor e toda honra e glória. Aleluia. Quando levanta esses dois pilares, começa uma intensa guerra na terra. E Deus levanta Paulo ao Saulo. O nome Saulo aponta para Saúl, a Saúl, o primeiro rei de Israel. Só que o Senhor pega Saulo, derruba ele, arranca o ego dele e dá um ensinamento de 15 para 17 anos debaixo da mão de Ananias. 15, irmão, há 17 anos, não foi da noite para o dia. Foi bem trabalhado, foi bem arrodamentado. Ele não era aquele obreiro Coca-Cola, pressão não, irmão. Ele foi trabalhando ali debaixo, caladinho, sendo tratadinho no mandado de Jeová, sendo lavado a sua lepra, a sua roupa todinho, porque Jesus guarda aqueles que Ele quer levantar. Jesus não envia de qualquer forma. Jesus pega aqui embaixo, pastora Fátima, dá uma lavada nele, derrama água limpa, que é para descontaminar o obreiro. Sabe o obreiro, quando vem para em cima de um púlpito santo desse aqui e começa, irmã, cuidado, você não vai para o céu porque a tua saia está curta demais, né? Cuidado, você não vai para o céu porque você não deu a paz do Senhor por irmão. Não é isso, irmão. Jesus não estava pregando isso. Jesus estava pregando: ei, desça do teu pecado, lembre do sacrifício no Calvário, porque é pelo sangue que você vai entrar lá em cima. É isso que Jesus estava trabalhando através de Paulo. Paulo, a saber, era um homem lembrado, pastora Fátima. Ele não era qualquer homem não, irmão. Paulo, ele sabia de todas as lições da Torá, do Haftará, sabia do Pentateuco limpinho. Era doutor, irmão. Era doutor, era circuncidado, mas Jesus pega o camarada aqui embaixo, espreme ele. Porque quando Jesus quer tirar azeite da azeitona, espreme, irmão, espreme, vai no camarada, desce até lá embaixo e diz: Paulo, agora pregue do que o Senhor ministra no teu coração. Paulo levanta a pastora Fátima, chega diante de um conselho todinho de só pompa,
assim: olha, o que eu venho até vós, eu não aprendi em sala teológica, eu não aprendi no meio de homens, foi o Espírito de Deus. Ele falou: ei, a tua solução está na boca do Espírito de Deus. E Ele quer ministrar sobre a tua vida. Presta bem atenção aqui. Alguns eruditos da palavra de Deus falam que Pedro andou sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas, irmão. Leia direitinho a palavra de Deus. Pedro estava no barquinho e viu um fantasma vindo na frente dele. Ele se incomoda em Pedro. Era a coisa, pastora. Era aquele homem que Jesus gosta de pessoa que mete a cara e vai na frente mesmo. Aí ele disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vou ter contigo. Qual foi a palavra que foi dita pelo Senhor? Qual foi? Vem, Pedro. E Pedro andou sobre a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é a ponte. A palavra de Jesus é escape. A palavra de Jesus é o paredão que impede as obras do diabo de fluir sobre a sua vida. Quando Pedro esquece dessas coisas, pastora Fátima, o que ele abre? O que ele presta atenção? Ele presta atenção no mar levantando, ele presta atenção no vento soprando, ele presta atenção nos discípulos com olho desse tamanho. Na vida dele, pastor, vai dar certo, vai dar certo, vai cair, vai dar certo, vai dar certo. Aí Pedro começa a afundar, irmão. Tira o olho do barquinho, você já está andando sobre as águas. Tira o olho do barco, vai andar sobre as águas. Ande na região celestial, porque na região celestiais, celebrando de Braçuri Rebinaia, é que Jesus está levando a sua vida. Paulo é levantado, irmão, enviado até os gentios. E quando ele é enviado até os gentios, ele começa a discipular, começa a disciplinar a igreja de uma forma tão transcendental, que a igreja se transforma, irmão, num estouro no meio da terra. Quem entrava era o repeteturinho, pastora Fátima, era a labacheia para lá e para cá, era Alexandre andando, era mundo falando, eram pessoas gritando pelo poder de Deus. Mas Paulo, Deus leva ele num nível tão mais alto, e Paulo se incomoda, porque a igreja não subiu num nível mais alto que Paulo subiu, pastora. Ele desce frustrado, olha para a igreja e diz assim: olha, eu vos queria anunciar coisas grandes, inefáveis, que o Pai me deu, me revelou, mas sois meninos, sois tratados no leite. Paulo estava chamando a igreja com a frustração: vocês aprenderam a pular, vocês aprenderam a falar em mistério, mas ainda não aprenderam a andar nas regiões celestiais, aonde as coisas acontecem. Irmão, Deus quer abrir os céus para que a tua vida veja as coisas mais grandes e lá em cima, irmão. Deus quer abrir lá em cima, para que você possa ver os palácios, para que você possa ver o Senhor assentado no alto e sublime trono, como Isaías viu. Um ministério nasce através de uma visão. Oh, glória. Uma visão. Não é a vocação. Paulo, ele traz o refúgio, o poder de Deus para dentro de uma igreja que não conhecia Jesus. Só que começa a acontecer coisas ruins no meio da igreja. Coisas ruins. Uns infiltrados começaram a infiltrar no meio do rebanho, pastor. Nós chamamos isso de raposa. A raposa que devora a vinha. Ela anda sorrateiramente. A raposa, ela não mostra que ela vai atacar, não, irmão. Ela vem no escurinho. Onde Paulo passava, aparecia uns de Jerusalém, plantando dissensão, plantando briga, plantando contenda, desmanchando aquilo que o Senhor estava fazendo, desmanchando toda a ministração boa. Paulo chegava num lugar que a briga estava acontecendo dentro da casa, na cidade toda, pastora. De repente vinha só rabinos, vinham só aqueles crentes de carteirinha. Olha, quem foi que vos ensinou essas coisas? Quem foi que vos consagrou? Quem foi que vos levantou?
Mas lá em Jerusalém a sua consagração não é reconhecida. Lá na convenção a sua unção não é reconhecida. Onde Paulo passava, o Espírito de Deus alegrando, entrava esse destruindo. Era uma igreja lutando para levantar e uma igreja lutando para afundar. E todas falavam em nome de Jesus. Ao ponto que Paulo pregou a palavra de uma forma tão tremenda, irmão. A efusão do Espírito é tão grande que aonde passa a presença do Senhor na vida dele refletida, é que fala da sombra, ia curando, ia curando, ia curando, ia curando, ia curando. Só que o murmurador, ele não vê essas coisas não, pastor. Ele quer tacar a pedra. Escute uma coisa, irmão. O diabo nunca vai conseguir macular a palavra de Deus, mas ele vai conseguir manchar a imagem. Ele não consegue macular a palavra, porque a palavra é pura, é santa, é verdadeira, é boa. Mas quando ele não consegue, ele fere, ele macula a imagem da pessoa que está falando. Pega um Paulo, lança em uma prisão terrível, joga na prisão, e de lá Paulo fica redigindo carta. Mas antes dele, ele planta uma igreja aos Gálatas. Ele planta uma igreja forte, pastor. Uma igreja que não tinha necessidade. Essa igreja é uma das maiores mantenedoras do ministério de Paulo na terra. Mandava. Ao contrário do que muitos eruditos falam por aí, dizendo, mas Paulo vendia rede, irmão, isso é um versículo isolado. Onde a perseguição alcançou as igrejas, os irmãos se refugiaram, Paulo teve que fazer isso, porque a fé caiu e ninguém mantinha mais o ministério. Você quer ver o que abre porta do céu e repreende devorador? Liberalidade na casa de Deus. Você quer ver Deus prosperar celeiro? Liberalidade na obra de Deus. Deus não abençoa, pastora Fátima. A pessoa tem 300 ternos dentro da casa dela. O irmão está andando pelado. Ele não tem coragem de tirar 2 e dar. Deus não abençoa. Deus não abençoa. O irmão tem uma conta gorda, irmão, gorda. Porque eu não acredito em crente que serve Jesus e está na miséria. Isso é estado que o inimigo coloca. Jesus é dono do ouro e da prata, ele dá os seus. Está lá, irmão. Aí os ministrantes estão aqui falando, coopera para que a casa do Senhor prospere, para que o ministério vá. Ele fecha a mão que Jesus vai mandar. Aí começa a entrar o devorador, começa a entrar o imigrador, começa a arrebentar, comer a vinha. Aí fala, não, irmão, o que foi? Foi pelo que foi, não, irmão. A liberalidade que não foi exercida pela igreja. Quando eles levantam e contaminam a igreja dos Gálatas, eles atordoam tanto o povo. Olha, se vocês querem falar desse Senhor Messias, primeiro vão ter que circuncidar. Todo mundo. Vão ter que passar na mão de todos os rabinos primeiro. Saber falar de cor salteado. O livro da lei. E tem que viver pela lei. Porque Jesus foi para os judeus. Ele é nosso Messias. Quem foi que vos deu? Traz uma doença para dentro da igreja, pastora Fátima. É a doença que hoje permeia as nossas igrejas. Quem não tem, mata os que tem. Quem não tem, começa a pisar naqueles que tem. O irmão está ali com toda a fé, pastora Fátima, quer levantar, é de oração, serve bem dentro da casa do Senhor, gosta do manto, gosta das coisas santas de Deus. Aí me chega um e fala, ei, o emotivo desce
disse, eu aprendi uma coisa, irmão. É bom a igreja cheia de criança, pastora Fátima, do que uma igreja cheia de mortos. Porque a criança vai crescer. E os mortos, o que nós vamos fazer com eles? Eles não deixaram. Eles iam matando. Os irmãos deixaram de viver o poder de Deus e começaram a viver pela carne. Começaram a viver debaixo da crítica. Começaram a viver debaixo da acusação. O que mais mata o ministério é a acusação, irmão. O que mais mata, irmão, ministério é a acusação, porque dentro da palavra de acusação entra um negócio chamado depressão. Para quem faz estudo a respeito dos escravos, sabe, irmão, o escravo podia ser o homem mais bem alimentado, mais forte que tinha na senzala, a pastora Fátima. Mas quando ele entrava em depressão, nem debaixo do chicote ele levantava. Podia matar. Irmão, quando a pessoa entra em depressão, eu não estou falando do espírito maligno de depressão, estou falando na ferida causada pelo irmão, espírito de Absalão, dentro da igreja. Absalão, filho de Davi, perfeito, bonito, bem vestido, mas venenoso, ladrão, bandido, usurpador, orgulhoso, com espírito de Leviatã. Meu Deus. Machucou, irmão, dentro do coração. Quando você planta isso, a pessoa não levanta mais. Viu essa na vida lamentar. E entra um espírito com isso, que vai afundando a família, afunda a casa, afunda a finança, mata os sonhos, mata o projeto. É a perseguição de Herodes pelo filho, pelo menino, Jesus. Não deixe Herodes matar a sua criança. O seu projeto que nasceu no coração de Deus não pode ser morto. Irmão, Deus vai completar a obra. Mas tem muita gente que falando aí, pregando, dizendo, olha, é assim mesmo, Jesus vai voltar. E lá em cima nós vamos falar, não, irmão, essas pessoas estão confundindo as coisas, pastora Fátima. Estão entregando o povo na terra. Deus não lhe levantou para ser derrotado pelo inimigo. Tem um galardão lá em cima, irmão, mas tem uma coroa aqui também. Glória a Deus. Foi a obra de Jesus Cristo, não podemos correr disso. É chegado o reino de Deus até a nós. Sois liberados do cativo, do cativeiro. Sois liberados da sua prisão. Olha, o agrilhão de escravidão saiu da tua vida. Só que deu um problema, pastora Fátima. Se quebra os agrilhões hoje, mas não se arranca o espírito de escravidão de dentro da pessoa.